Estamos começando mais um GiversCast, o podcast oficial aqui da RP Comunicação, que tem como objetivo levar para você dicas de empreendedorismo, de marketing, de network e também de beleza. Sim, beleza. Todos os empresários, empresárias têm que ficar bonito e com a estética aí legal. E para isso, nós trouxemos hoje aqui nossa convidada Roberta, que é coordenadora do curso de estética da UDC e também minha companheira de BNI, do BNI Prosperitar. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada por esse convite. Foi incrível receber esse convite de vocês. Eu adorei participar. Meu primeiro podcast. Sério? Meu primeiro podcast. Então, vamos lá. Vamos ver se eu me saio bem. Legal. Roberta, fala para nós aí, o que você achou da nossa estrutura? Para quem tá vendo só pelas câmeras, né, não consegue ter a experiência de estar aqui, como que é para você? Adorei. Você gostou? Adorei. Achei incrível. Achei o design muito legal, né? Um ambiente muito convidativo. E a acústica, a sonoridade, a luz, muito legal. Sim. Adorei de verdade. Nunca tinha estado dentro de um estúdio tão bem equipado. Que legal. Né, como esse aqui que eu vi hoje. Parabéns. Obrigado, viu, Roberto? Se você quiser ver aí também os bastidores do nosso estúdio, como que ele é, segue lá nas redes sociais, @GiversCast no Instagram e também acompanha a gente aqui no YouTube, né? Se inscreva aí no nosso canal e compartilha já esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você conhece. Vamos lá que eu quero saber da Roberta hoje. Roberta, vamos já. Esse sotaquezinho todo mundo já conhece, né? Carioca da Gema. Tá no Paraná há pouco tempo e ainda não perdeu o sotaque. É gostoso de ouvir, gente. É igual quando você tá falando com o mineiro. Uai, né? Mas o carioca tem o porquê, né? As coisas, né? Eu nasci. É um jeito meio marrento de falar, que no fundo não tem nada de marrento, né? As pessoas às vezes se assustam, acham que a gente é muito explosivo, mas na verdade a gente não é. É só um jeito realmente de falar diferente. Sim. E aqui é engraçado porque quando eu chego, todo mundo já sabe que eu não sou do lugar, né? Você é do Rio de Janeiro mesmo ou das cidades vizinhas? Sim, do Rio de Janeiro mesmo. Nasci em Jacarepaguá, que é quase uma subcidade do Rio de Janeiro, né? É um bairro gigante. E antes de vir para o Paraná, eu morava no Recreio dos Bandeirantes, que era perto da praia, né? Todo mundo fala muito da ideia da praia no Rio. Então, eu morava ali no Recreio. Mas, infelizmente, o Rio de Janeiro já não está tão fácil assim. E a gente veio para cá buscando segurança. Eu tenho um filhinho, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. Então, a gente veio buscando segurança, qualidade de vida, né? E aí, a gente resolveu escolher Foz do Iguaçu como uma outra casa para ficar. Maravilha. E estamos adorando. Há quanto tempo em Foz? A gente está em Foz já há quase 2 anos. Seja bem-vinda. Né? Muito obrigada. A nossa cidade, a minha cidade natal, agora a sua cidade de morada também. Seja bem-vinda. É uma cidade que tem gente de todos os lugares do Brasil, né? E é muito legal isso. Sim. Saber que todo mundo que está aqui acolhe e recebe muito bem. E, assim, em questão de calor humano, eu acho que o Rio de Janeiro ele é mais quente. O que você mede aí em relação a Foz e Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro, as pessoas se acham muito amigas de todo mundo, né? Então, a gente tem esse lado achando que já pode chegar brincando, já pode chegar falando. Então, a gente não tem muito mimimi, não tem muito aquela coisa de não me toque, né? A gente já chega abraçando, já chega beijando. Aqui você precisa ter um pouco mais de cuidado. Não que as pessoas não recebam bem, não que as pessoas não recebam de forma calorosa, mas as pessoas são mais fechadas, né? As pessoas têm um jeito mais tranquilo, assim, mais calmo. Então, eu que sou muito agitada, muito carioca mesmo, acabo me atrapalhando um pouco nesse quesito, mas já tô aprendendo. É por 2 minutos, viu? Você conversa, você chama atenção, já passa, né? Já passa, né? Sim, e eu tenho feito boas amizades aqui, né? E é muito engraçado porque as pessoas falam muito sobre isso, sobre como eu acabo sendo muito extrovertida, né, na hora da amizade, que é uma coisa que é muito do carioca e muito da sagitariana, que eu também sou sagitariana. Então eu junto as duas coisas. Legal. Você falou que tem um filhinho? Tenho. Tenho o Miguel, de 6 anos, acabou de fazer 6 anos agora em fevereiro, que é a minha paixão, né? Eu tenho um filho au-au, um filho cachorrinho, mas que já está com a gente há 14 anos.
né? E o Miguel veio para completar a família Coisa boa. e veio me mostrar que a gente não prevê nada, que o nosso futuro, só aquele lá de cima que sabe realmente o que vai acontecer, né? Porque Realmente. eu não tinha uma pretensão de ser mãe, nem nada do tipo. E quando eu me vi grávida, eu vi que era a melhor coisa do mundo, né? Então, hoje em dia, é a minha maior paixão. É o que me move, é o que me faz mudar o mundo inteiro por ele. O filho realmente, ele desmonta a gente, né? Sim. A gente tem também o Benjaminzinho. E quando chega em casa, no final do dia, aquele sorrisão maravilhoso, aquele Acabou abraço. todos os problemas, né? Não tem mais problema Não nenhum. tem cansaço, não tem estresse, não tem problema. Aquele melhor momento da vida tá ali. Exatamente. Né? E o Miguel fala pra caramba, né? E ele fica o dia inteiro, mamãe, 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 pergunta de tudo. E aí, às vezes, eu tô assim, meu Deus, meu filho, para de falar um pouco. E eu paro pra pensar e falo, é igualzinho a mim, que não paro de falar também nem um minuto. Ele tá na fase dos porquês. Tudo é porque. Tudo quer saber. E tudo quer que explique minimamente, né? Detalhadamente. Minimamente detalhado. Sim. E é muito engraçado. E eu, por um lado, como professora, acabo explicando muito para ele. Legal. Eu tenho muito isso de conversar com ele e explicar exatamente cada coisa, né? E por falar aí em professora, eu quero saber dessa tua carreira profissional com a estética. Quando que surgiu esse interesse pela estética? Como Vamos foi? lá. Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? Desde pequena, eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Eu lembro de episódios, assim, com 8, 9 anos, onde meu avô caiu e eu cuidava dele. Então, não podia ninguém querer ir para o hospital, que eu já queria ir junto, já queria correr atrás, porque eu adorava aquele ambiente e adorava cuidar de outras pessoas. Então, por essa paixão, eu comecei a buscar formações que fossem dentro da área da saúde. E aí, entrei em algumas faculdades e vi que não era ainda o cuidar do jeito que eu imaginava. Porque eu queria cuidar, mas eu queria cuidar do lado positivo, do lado do bem-estar. E aí, me vi entrando na estética pelo curso técnico, que nem era faculdade. Há mais ou menos 18 anos atrás. Então, tem 18 anos que eu faço parte dessa profissão. E quando eu me vi entrando na estética, eu comecei pensando assim, isso não dá resultado. Isso é esquisito. Como que eu posso, através das minhas mãos, melhorar a celulite das pessoas, melhorar a gordura localizada? Então, alguma coisa está estranha nessa profissão. E quando eu comecei a realmente atender e ver os meus próprios resultados, eu comecei a me apaixonar de uma forma que eu não consigo hoje em dia me ver fazendo outra coisa a não ser estética. Eu comecei a perceber a realidade daquela profissão e o quanto aquela profissão poderia ajudar pessoas. E aí eu falei, é essa saúde que eu buscava para mim como profissional. Que legal. Então, dali eu comecei e nunca mais parei e acho que eu não vou parar tão cedo. Né? Então, eu comecei pensando que seria só um curso técnico, né? Que ia complementar a faculdade que eu fazia na época, que era Educação Física. Falei, vai complementar ali minha faculdade e tal. No final das contas, eu troquei a faculdade pela estética. E hoje em dia, tenho 2 faculdades. Sou esteticista e sou biomédica esteta. Então, eu tenho bacharelado em estética. E depois do bacharelado em estética, eu fiz a faculdade também de biomedicina com habilitação em estética. Nossa, então já tá... Já realmente não tem como separar mais a Roberta. Não existe a Roberta sem a estética e nem a estética sem a Roberta. Sim, legal. E você trouxe um sentimento muito forte, que é a paixão pela profissão. Sim. Né? E existe realmente uma diferença muito grande entre um amor de carnaval e uma paixão pela profissão. Sim. A paixão pela profissão, para mim, é quando você consegue enxergar no que você faz o resultado que você propõe para os outros. Exatamente. Né? E a felicidade que os outros têm com o que você faz. Eu costumo falar muito sobre isso, que eu me realizo mais quando eu vejo que a pessoa se olha no espelho e se ama do que qualquer outra coisa. Então, para mim, proporcionar estética para as pessoas é isso.
é olhar o resultado e gostar, lógico, como profissional, mas mais do que isso, perceber o quanto aquilo vai fazer diferença para um ser humano. Então, isso para mim é a estética verdadeira e é o que eu busco fazer, né? Que legal, Roberta. E assim, hoje você faz atendimentos e também dá aula. Sim. É. Desde 2018 que eu vivo essa loucura do atendimento e da sala de aula, né? E ainda tem um lado da coordenação ali, da gestão da coordenação junto. Mas, assim, uma coisa acaba levando a outra, né? Eu acredito que eu me tornei uma boa professora por ter uma grande experiência profissional no atendimento, que eu costumo brincar com as alunas que eu tenho muitos causos para contar, né? Então, isso acaba me dando uma realidade muito próxima do que elas vão vivenciar e, ao mesmo tempo, a paixão pelo cliente, pelo paciente, né? Que eu costumo falar, é muito grande e eu não consigo não estar próximo dele. Então, para mim, as duas coisas funcionam muito bem. Que legal, que legal. E não dá para... Não tem um favorito? Ai, assim... Na verdade, não tem... Não, são momentos da vida, eu acho, sabe? Acaba que a educação, ela me promove benefícios que talvez só o atendimento não me promoveria. Por exemplo, eu faço parte do Comitê Educacional de Congressos Científicos. Eu tenho um conhecimento muito grande de empresas da área de estética, né? Na área de embelezamento, da área de produtos cosméticos, que talvez como profissional no atendimento somente eu não teria. Então, tem muitos benefícios que a educação acaba me trazendo, além do benefício de poder participar da formação daquelas pessoas. Eu costumo falar que são as minhas filhas, né? A gente tem muitas meninas e poucos meninos ainda. Deveria ser mais buscado pelos meninos, porque ainda tem um preconceito muito grande da estética ser uma faculdade somente feminina, e não é. Pelo contrário, é uma faculdade que é para todo mundo. E eu costumo dizer que eu acabo entrando na vida dessas pessoas e ficando como referência, como amiga. Eu falo que dentro de sala de aula tem aquela coisa da professora e da aluna, mas a partir do momento que se forma é amiga de profissão. Então, eu não tenho medo de trocar conhecimento, de entregar o que eu tenho de melhor para elas, porque não existe concorrência. As pessoas que têm medo de concorrência é porque não se garantem e não sabem o que fazem. Exatamente. Né? Então, eu não tenho medo de concorrência, pelo contrário. Eu amo ver que as pessoas que eu ensinei, que eu coloquei no mercado, estão crescendo, estão se desenvolvendo, estão chegando lá no topo, sabe? E lá no topo elas lembram que quem estava com elas por trás era eu. Então, isso para mim é incrível. Essa ascensão do profissional que você forma, acho que é realmente algo que não tem preço. Não tem. Não tem remuneração monetária na vida que vai falar, olha, essa alegria custou tanto, né? Não, e é muito legal que eu tenho alunas que já se formaram há 4 anos atrás, 5 anos atrás, que eu entrei, já estavam quase se formando, né? E que até hoje elas me procuram quando elas têm dúvida de alguma coisa. Então, é essa troca. Eu falo que ninguém sabe tudo. Eu não sou detentora de verdade nenhuma, eu não sei todos os assuntos, eu tenho uma certa experiência maior em alguns assuntos, mas essa troca ela é muito importante, tanto para mim quanto para os alunos. Então, isso para mim realmente não tem preço. Que legal. E quando se trata de procedimentos, Roberta, o que hoje a estética pode proporcionar, né? Desde cuidados, desde manutenção, prevenção e até mesmo alguma reversão de situações indesejadas na vida da pessoa. Existem vários lados da estética, né? A gente fala que tem várias vertentes ali da área da estética que a gente pode trabalhar. Existe a estética que cuida do facial, que cuida do corporal, que cuida do capilar, que cuida da parte do bem-estar, que vai cuidar da parte integrativa, que às vezes é um lado emocional do paciente que não está muito legal. E, lógico, a gente não é psicólogo, a gente não está ali para isso, mas a gente consegue colaborar para que aquela pessoa consiga ter um bem-estar, um relaxamento maior. Então, existem várias vertentes do lado da estética, da profissão da estética, que a gente consegue trabalhar.
quando eu penso no paciente, eu primeiro preciso ouvi-lo. Primeira coisa na estética é ouvir o que aquela pessoa que chegou até você, ela tem para te falar. Uhum. Porque muitas vezes ela vai falar para você que o que incomoda é só uma ruguinha. Por mais que você olhe e você saiba que pode ir um pouco mais além do que aquela ruguinha, o que está incomodando a ela naquele momento é a ruguinha. Uhum. Então, eu como profissional, eu preciso ter a empatia de cuidar daquilo que o paciente enxerga como um defeito, como uma coisa que ele quer melhorar. Então, eu tenho vários recursos para trabalhar, desde recursos que sejam somente manuais, recursos que sejam através de equipamentos, de aparelhos, e recursos que são um pouco mais invasivos, né? Que são os injetáveis. Muitas vezes, a pessoa só olha para a estética para o lado do injetável. Uhum. Acha que a única referência é Eu essa. até peço desculpa, porque para mim era a minha percepção até agora, né? Não. A estética ela vai muito além do injetável. O injetável ele é uma consequência de reverter um processo de envelhecimento, às vezes natural, do ser humano. Uhum. Porque eu preciso devolver estruturas que estão sendo perdidas, que com o injetável eu consigo ter muito mais resultado do que, às vezes, com equipamentos. Mas nem sempre o injetável é para todo mundo. Entendi. E nem sempre vai ser a minha primeira escolha. Porque se eu não cuido daquela pele, se eu não cuido daquela pessoa de uma outra forma, de dentro para fora, como eu falo sempre, o injetável não vai dar um bom resultado. E aí, a gente vê muitas pessoas perdendo a credibilidade pela estética porque não conseguiu um bom resultado. Mas será que não conseguiu um bom resultado porque não foi bem avaliada? Então, quando você me pergunta assim, o que eu tenho de opção? É um mundo de opções, né? Existem várias coisas, desde uma simples limpeza de pele, que muitas vezes eu vejo ótimo resultado a partir daquele momento da limpeza de pele, até peelings, até radiofrequência, por exemplo, que é um equipamento que vai ajudar a melhorar a estrutura do colágeno, até toxinas botulínicas, que é o que vai melhorar aquela contração muscular que deixa o ar da pessoa um pouco mais cansado, que deixa o rosto mais marcado, preenchedores, bioestimuladores, terapias capilares. Não se fala muito de terapia capilar e, às vezes, o couro cabeludo ele precisa de mais cuidado do que do rosto. Então, você quer dizer que eu posso resolver isso aqui sem implante? A gente consegue ajudar e melhorar bastante. Quando a gente fala assim, você me perguntou sobre sem implante. Às vezes eu não vou te tirar da ideia do implante, mas eu vou te ajudar a perceber aonde realmente precisa do implante. Talvez eu consiga cuidar para que seja menos o teu procedimento invasivo, sabe? Que é a mesma coisa da cirurgia plástica. Às vezes eu não vou conseguir fazer um procedimento onde a pessoa vai deixar de fazer uma cirurgia plástica. Mas eu vou diminuir aquele processo invasivo que ela vai fazer. Porque eu já vou conseguir dar algum resultado para ela, ela já vai se olhar de forma diferente e o que ela vai precisar fazer é mínimo. Então, isso ajuda bastante tanto o paciente quanto o médico cirurgião plástico ou o médico que vai fazer o transplante capilar. Porque ali, para ele está colaborando. E no transplante capilar, quando você falou do transplante capilar, existe o pós-transplante, que a gente também precisa cuidar, ajudar a fazer uma boa cicatrização, ajudar aquele folículo a crescer de uma forma mais saudável, e a estética ajuda nisso que as pessoas nem sabem. Pois é. Então, a estética ela tem várias áreas e não dá para eu falar assim, vai ser sempre a mesma coisa para todo mundo? Não, não existe isso. Como que eu sei o que cada um precisa? Avaliando, olhando, cuidando, entendendo, porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, porque eu quero fazer isso. As redes sociais estão aí ensinando muita gente sobre o que fazer, né? Sobre como é que é o procedimento e tal. Mas quando você vai conversar com a pessoa, a saúde dela não permite que ela faça aquilo. A condição de saúde fisiológica dela não permite que ela faça aquilo. Então, é através da avaliação que eu vou dar realmente o aval para se ela vai conseguir fazer aquele procedimento ou não. E, principalmente, aliar a expectativa, sabe, Cris? Porque as pessoas, às vezes, chegam com uma expectativa muito irreal. Elas viram uma foto, elas viram uma pessoa e elas querem ficar igual àquelas pessoas. Primeiro que não existe igual a ninguém. Eu não posso, e não é o correto, e não é isso que a estética faz, transformar uma pessoa em outra.
Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Eu preciso fazer com que aquela pessoa se torne mais bonita, mais bela, né? Porque a ideia do que é belo, que é bem subjetivo, mais belo dentro daquela estrutura que ela tem, dentro daquilo que ela se enxerga, sabe? Para que eu possa devolver originalidade. Eu acho que vai... Você falou ali da parte de dentro para fora, né? Eu acredito que o primeiro passo é realmente você se amar, você gostar do que você tem antes de qualquer transformação. Sim. Né? E aí isso está muito relacionado à nossa autoestima, né? A nossa autoestima, em vários momentos da nossa vida, ela tem altos e baixos. Ela fica ali oscilando. Só que quando eu consigo, através de procedimentos estéticos, auxiliar essa pessoa com a autoestima, ela começa a manter aquela autoestima num patamar mais nivelado. É muito melhor para uma pessoa que se olha no espelho e fala assim, nossa, hoje eu estou arrasando, né? Sem se achar soberba, sem se achar metida por isso, do que uma pessoa que se olha no espelho e fala assim, nossa, eu estou horrível. A gente teve um exemplo, né, que teve um momento aqui onde uma pessoa falou exatamente sobre isso. Eu me olho no espelho e me acho horrível. Nossa, eu como profissional, olhando para essa pessoa, eu não vejo nada de horrível. Mas o que ela sente é muito mais importante do que o que eu estou vendo. Ela se sente assim, existe algum problema ali, algum distúrbio de imagem que ela se olha no espelho e que ela se sente assim. Então, eu, como profissional, preciso ajudá-la a se olhar no espelho e falar assim, agora sim, estou me sentindo incrível. Existe um lado da estética, que é a estética que trabalha com pacientes oncológicos. E eu vou dar um exemplo aqui sobre isso, tá? Parece bobeira, né? Mas você já percebeu o quanto aquele momento de raspar a cabeça para um paciente oncológico é difícil? Nossa, realmente. Por quê? Porque o cabelo significa muito. É aquela vaidade É a indo embora, vaidade. né? Não é porque vai se sentir só mais bonita. Não. É um lado emotivo, é um lado emocional daquela pessoa que se vê diferente com cabelo e sem cabelo. E como que eu posso ajudá-la a se enxergar melhor? Seja nesse momento que ela está passando ou seja um depois. Então, para mim, a estética que eu falo que é de dentro para fora é tudo isso que envolve o emocional do ser humano. Realmente. Por isso que a anamnese, esse briefing, essa pesquisa antecipada do que a pessoa... Como ela se sente, como ela tá, como ela gostaria de se ver, é muito importante, né? Sim. Porque às vezes é isso, né? Às vezes eu, como profissional... Tem uns memes que brincam assim, eu tô conversando com você e estou te avaliando, né? Tem umas brincadeiras dessa na estética. Claro que, como profissão, a gente acaba avaliando mesmo muita coisa. Só que, se eu coloco o que eu acho bonito, eu deixo de olhar para o ser humano como ele realmente quer se ver, né? E aí vai a minha opinião, e a minha opinião nem sempre importa para ele, né? Por mais que eu já esteja na área há muito tempo, por mais que seja referência em algum assunto, eu preciso saber o que para ele é bonito. O que para aquela pessoa é realmente bonito. E sabe que eu acho, eu trazendo um pouquinho para o marketing, né? Tudo que você falou é a mesma coisa que acontece hoje no dia a dia de uma agência. Vários telefonemas, vários pedidos de orçamento. Eu quero que você nos atenda aqui com o marketing. Tá, mas vamos marcar uma reunião para fazer um orçamento, né? Mais direcionado, né? Exato, personalizado. Com o que você precisa. Não, mas é só um negocinho, é só uma verruguinha. É exatamente isso, é só uma toxina botulínica, eu só quero uma toxina botulínica. Gente, às vezes não é isso que a empresa precisa, não é isso que talvez é a melhor opção para ela, né? Por isso que é importante o profissional ir até a empresa, entender a realidade da empresa. Todos os seus colaboradores estão de acordo a aparecer, a fazer com que a empresa se torne mais vista também, todos ajudarem no processo de marketing, porque uma empresa de marketing ela vai trazer toda a estratégia, toda a ideia de conteúdo, né? Vamos fazer os conteúdos pautados em divisão, estruturado dentro de um funil de venda. A gente vai fazer isso pautado naquilo. Então... Mas e aí, se não tiver todo mundo de acordo, se a empresa não tiver estrutura para abarcar esse cabedal de conhecimento que uma agência pode trazer, pode ser que não seja
nem viável ela ter uma agência, né? Sim. Não está preparado para aquilo. Sim. Da mesma forma na estética, pelo que você está me dizendo, né? Você usou uma palavra muito perfeita, que é a palavra estrutura. Muitas vezes, aquilo que a pessoa imagina que vai ficar bom para ela, a estrutura física dela não comporta. Então, eu preciso mostrar o que é plausível, o que é esteticamente bom, né? Dentro daquilo que ela imagina, sabe? Porque existe o sonho e existe o que a gente realmente pode fazer com aquele sonho. E, às vezes, a gente só precisa de um tempo para que aquele sonho se torne realidade. Não que eu não vá chegar ao que a pessoa imaginou ou que a pessoa idealizou, mas que eu preciso ir construindo aos poucos, sabe? Porque o excesso, ele tem um lado bom no primeiro momento, porque você se olha transformado e muitas vezes era exatamente aquilo, mas ele tem um lado ruim que se acostumar com ele também é difícil. Existem vários artistas hoje em dia que optaram por retirar procedimentos estéticos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Está muito em alta essa ideia de mínimo, né, o menos é mais. Por quê? Porque teve um boom muito grande do excesso de procedimento, da transformação onde todos os rostos se tornavam iguais. O rosto masculino era de um jeito, o rosto feminino era de outro, e quando você olhava, estava todo mundo muito parecido. E aí começou a perceber que as pessoas perderam suas identidades com isso. E aí, hoje em dia, a gente está revertendo, a gente está diminuindo, a gente está fazendo esvaziamento de procedimentos para que as pessoas sejam mais naturais. E é a estética que eu mais acredito, que é a estética natural. Agora é pergunta, né? Assim mesmo. A pessoa que chegou nos 40 ali, eu quero me cuidar, vou começar a fazer um preenchimento aqui, um botox ali e tal. Aí, passou-se lá 10 anos e ela está fazendo a cada 6 meses preenchimento de lábio, preenchimento de maçã do rosto, esticando. Você vê que já não está mais natural. Já está forçado aquilo, né? Pois é. É possível reverter alguns casos assim? Então, Cris, até depende do produto que foi utilizado naquela pessoa. Porque a gente tem produtos que eles são definitivos. Quando eu coloco um produto definitivo, eu não consigo reverter. Tem que ter cuidado com isso. Eu não trabalho com produtos definitivos exatamente por conta disso. Quando a gente coloca um produto que é compatível com o nosso corpo, por exemplo, o exemplo do preenchimento com ácido hialurônico. O nosso corpo, ele fabrica ácido hialurônico. Então, ele quando eu coloco o ácido hialurônico, ele encontra com o próprio ácido hialurônico do meu próprio corpo. Então, a partir desse momento, eu consigo dar estruturas que sejam provisórias, tá? E aí, aos poucos, aquilo ali, ele vai se desfazendo, vai sendo reabsorvido e eu consigo fazer novos procedimentos, tá? Tem um lado ruim, porque acaba que dentro de um tempo você vai precisar fazer um novo procedimento? Tem, mas tem um lado maravilhoso que é você não somatizar muitos procedimentos. Porque essa ideia que você falou de somatizar procedimento, daqui a pouco, quando você vê, você não consegue mais ter um freio. E aí você vê que as pessoas ficam ali com aquela protuberância em exagero, né? Então, procedimentos que usam produtos biocompatíveis com o nosso corpo vão fazer com que a sua beleza seja natural. Entendi. Então, pode passar 10 anos que você não vai se olhar com esse aspecto de exagerado de que se perdeu pelo caminho, sabe? Roberta, e quando que é o momento certo de você olhar e falar, eu tenho que parar, eu tenho que reavaliar se é isso mesmo que existe? O profissional, ele consegue dar esse feedback, assim? Eu acho que um profissional sério, ele consegue mostrar para as pessoas que não dá mais para colocar produtos ali, né? Ou melhor, até do que falar que não dá mais para colocar, é fazer procedimentos que sejam mais naturais e que devolvam mais essa naturalidade. Existe, sim, um lado financeiro, um apelo financeiro muito grande da estética, que muita gente acaba entrando para essa profissão achando que é uma profissão que tem um retorno financeiro estrondoso. Mas eu preciso ter cuidado com isso,
Porque quando eu só olho o lado financeiro, eu faço exatamente isso. A pessoa chegou, ela quer preencher, ela quer paralisar a musculatura, eu vou lá e vou fazendo sem limite, tá? O meu corpo, ele tem um limiar também de processos inflamatórios. Então, apesar de todo mundo achar que não tem problema, às vezes eu começo a gerar processos inflamatórios dentro do organismo da pessoa, que é o que eu falo de saúde, que, como profissional, sem olhar para essa ética, eu não vou me preocupar. E aí, o problema ele não vai acontecer naquele primeiro momento, mas ele vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, que é o meu corpo começar a rejeitar aquele excesso de produto. Entendi. Então, o que é um freio? O freio é qual é o tempo de intervalo entre esses produtos. Respeitar o fisiológico do corpo humano, né? Já deu tempo de cicatrizar, já deu tempo de o corpo realmente absorver. E, além disso, perceber se aquela estrutura ela comporta mais produto ou não. Porque se é uma estrutura que não comporte mais produto, ela vai ter um estiramento muito grande, ela vai ter um sofrimento ali, naquela região. Em vez de ajudar, eu tô prejudicando. Em vez de ajudar, eu estou prejudicando. Né? Tem alguns procedimentos, e aí não vou dar nomes de procedimentos, porque muita gente faz, né? Mas tem procedimentos de retirada de estruturas que mantêm a sustentação do nosso próprio organismo para deixar o rosto mais fino. Num primeiro momento, maravilhoso, né? Afinei o rosto, dei aquele ar de perfil mais bem desenhado. Mas e depois, quando eu começar a envelhecer, que eu precisar daquela estrutura e ela não tá está ali, né? mais ali, sabe? Então, isso tudo eu preciso pensar. Será que não existe outra forma de eu mostrar e modificar e desenhar esse rosto sem prejudicar? Então, o meu lado de biomédica esteta, né? De esteticista que analisa as pessoas, ele vai sempre para isso. Primeiro, o que é que vai fazer uma beleza saudável, sabe? Porque isso, para mim, é prioridade. Eu acho que todas as profissões, elas precisam de ética e respeito. Sem dúvidas. Eu acho que isso é primordial para que a gente possa sobreviver num mercado profissional tão competitivo. Sem dúvidas. Nossa, realmente a estética é para todos, mas nem todos é para estética também, né, Roberto? Exatamente. E a estética é para todos no sentido de a mãe que acabou de ter um bebê e que está ali passando por um momento de muita dificuldade de se reconhecer naquele processo do puerpério, que ela não consegue dormir direito, que ela não consegue se cuidar como ela se cuidava antes. Ela tinha um corpo antes da gestação, ela passou por um processo de muitas mudanças hormonais e ela teve um corpo após a gestação. Então, ela precisa de um cuidado diferente. Ela é para aquelas pessoas que trabalham pra caramba, que não têm tempo de se cuidar direito e que precisam ter uma aparência mais jovial para que possam vender mais o seu produto. A estética é para aquele adolescente que está passando por uma fase da puberdade onde a acne está incomodando, fazendo com que ele não consiga ter amizades por conta disso. Porque a gente acha que não, mas o adolescente sofre muito por acne. Nossa. Ele sofre bullying na escola, sabe? Ele passa por dificuldades onde ele se esconde. Onde a gente vê que aquele adolescente bota o cabelo para frente, bota coisas que escondam aquela aparência, porque aquela aparência está incomodando. Então, a estética é para esse adolescente. A gente, assim, particularmente, né? Eu penso ali, né? Não, só quem tá querendo cuidar mesmo e tal, né? Mas tem todo o entorno, né? Uma questão até de saúde mental. Exatamente. Né? Ajudar as pessoas a crescerem, né? A melhorar essa condição emocional. Exato. Que da pandemia para cá piorou muito. Sim. Né? Da pandemia para cá as pessoas tiveram um boom muito grande de se fecharem dentro de um ambiente, né? Então, a gente precisa fazer com que as pessoas voltem a ter aquele contato físico com outras pessoas. E, muitas vezes, a aparência é o que impede. Eu engordei durante a pandemia, então eu não quero mais sair na rua porque as pessoas vão me ver mais gordinha. Primeiro porque a gente não pode endeusar corpos,
né? As pessoas não são aquilo que elas estão ali aparentando somente. Elas são muito além do que isso. Sim. Então, se eu faço com a estética uma melhora para que essa pessoa se aceite melhor dentro da condição que ela está, gente, para mim já é o máximo da minha profissão, sabe? Então, e muita gente se afasta da estética pelo lado financeiro, que é uma coisa que tem um mito muito grande que estética é caro. E estética não é caro. Caro é você ter depois que pagar um monte de cuidados para essa saúde emocional que eu poderia ter te ajudado antes de você chegar num patamar elevado. Caro é você usar de vários recursos medicamentosos para que você se aceite melhor, sabe? Então, estética, ela tem variados valores. E ainda você falou só na parte monetária em relação a isso, mas o que ela perde em torno disso, né? Sim. O que ela perde de relacionamento com o marido, com a esposa, com os filhos, com os colegas de trabalho, com clientes. Sim. Quanto, de repente, ele deixa de vender, de se empoderar, né? De ter autoconfiança de chegar em um lugar. Autoconfiança é a palavra, porque muitas vezes é o que a gente vai fazer no trabalho, que a gente pode fazer por um lado estético, né? Que a gente vai devolver essa autoconfiança para a pessoa. Quais são os tratamentos, Roberta, que os homens estão procurando mais? Assim... Olha, homem vai muito pelo lado tanto do rosto em si, né? De cuidados com o rosto. Eu vejo muitos homens preocupados com o desenho do seu rosto, conforme eles vão envelhecendo, principalmente. Homem tem uma vantagem que envelhece mais devagar do que a mulher. Então, ainda tem essa vantagem pro lado masculino, né? Mas muitas vezes eles se incomodam com aquele rosto com ar pesado, com ar de cansado, com manchas pelo rosto, porque não teve aquele cuidado com o filtro solar, sabe? Então, o rosto acaba ficando muito exposto ao sol e acaba fotoenvelhecendo muito, que é o que a gente chama de envelhecimento de fora para dentro, né? Porque quando a gente consegue se cuidar desde cedo, a gente evita isso. Quando a gente não consegue, as linhas do tempo, elas acabam aparecendo. Muitas linhas de expressão, muitas marcas de expressão. Só que o homem tem um problema muito grande, que é aquela coisa assim, eu quero me cuidar, mas eu não quero que ninguém perceba que eu tô me cuidando. É segredo. Né? É segredo, sabe, tenho vergonha. O pessoal do futebol vai me zoar, o pessoal da empresa vai me zoar, grupo do WhatsApp. Sim. Então, a gente precisa ir com muita cautela nos tratamentos masculinos para que seja uma forma muito natural, muito imperceptível. Não é que eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo bastante coisa. Mas que aquilo ali seja no dia a dia, seja percebido no dia a dia, sabe? E que daqui a pouco aquela estrutura ela esteja devolvida de uma forma extremamente natural. E outra coisa que incomoda muito o homem é a parte da alopecia, que são a falha na barba, a falha no couro cabeludo. Então, isso são coisas que eu vejo muito na autoestima do homem fazer diferença. Certo. O homem que começa a perder cabelo, ele começa a achar que alguma coisa está estranha nele, que está errada, né? E aí ele começa a se sentir mal por aquela falha no couro cabeludo. Então, ele busca muito esses tratamentos também para isso. Então, a gente faz toxina botulínica em homem, a gente faz tratamentos capilares em homem, seja para barba, seja para o couro cabeludo. Limpeza de pele. Uma coisa que também incomoda muito os homens é a oleosidade da pele. A pele aparenta sempre estar... brilhoso. Aquela sensação de untuosa, né? Parece que passou manteiga no rosto. Sim. Então, a gente consegue cuidar para que não tenha essa aparência de óleo no rosto, controlar melhor. Homem, muitas vezes, sofre de cicatriz de acne, porque teve muita acne na adolescência e depois ficou aquele monte de marca sobre cicatriz. Então, a gente consegue cuidar muito bem daquela cicatriz para que também tenha uma aparência melhor, sabe? Então, tem muitos procedimentos que a gente faz para o paciente do público do gênero masculino que a gente consegue ajudar para que ele tenha uma aparência muito melhor do que ele imaginava. E a galera que gosta de um shopping ali também tem os trabalhos de redução de medida, de papada e tal? Tem. A gente consegue melhorar também essa aparência da questão da papada e a gente consegue ajudar
na questão das medidas Uhum. corporais, né? Não é muito o foco masculino, tá? Uhum. Existem alguns que se preocupam muito em desenhar o abdômen, principalmente aqueles que vão para academia, que treinam pra caramba e que às vezes aquela gordurinha localizada não sai dali. E a gente consegue, com auxílio de, por exemplo, intradermoterapia, fazer o desenho mesmo, o auxílio dos músculos, né? Da aparência dos músculos, são Uhum. os famosos gominhos, Uhum. né? Mas tem outros que não estão preocupados com isso, mas que estão preocupados em saúde em si. Tá? Então, existem equipamentos na estética que vão fazer com que perca a medida, mas também buscando melhorar a condição de gordura dentro Sim. do corpo daquela pessoa, sabe? Eu pergunto sobre a gordura, que nos últimos meses eu passei por um processo de emagrecimento. Tô gordinho ainda, mas passei por um processo de emagrecimento. É impressionante essa autoconfiança que dá na hora de você entrar numa reunião, Sim. na hora de você conversar com outras pessoas. As pessoas notam e falam, nossa, que legal, você emagreceu bastante, hein? Isso, a pessoa falar essas coisas, legal, cara. Você se sente, tô né? mais Aquela magrão. sensação de, olha, Então, tô indo pelo caminho certo. exatamente. Então, já dá aquele start. Então, eu acredito assim, você que é homem, empresário, enfim, você que quer ter uma autoconfiança diferenciada, quer ter confiança no teu trabalho, quer ter confiança dentro de casa com sua esposa e tudo mais, eu acredito que não é questão de masculinidade ou não, você cuidar Não, da pelo saúde, contrário. da saúde estética, né, Não, Roberto? pelo contrário, é saúde. É saúde, É né? saúde. Então, assim, você falou na Uhum, questão do emagrecimento uhum, e eu até ia falar sobre isso. Tem também o lado da flacidez da pele. uhum, Porque muitas vezes, quando a gente começa a entrar num processo de emagrecimento, a gente começa a ver um lado que me parece mais feio. Porque aquela estrutura, ela estava esticadinha ali porque tinha gordura naquela uhum, região. Quando eu começo a perder aquela gordura, sobra pele. uhum. Seja no corpo, seja no rosto, seja no braço, seja na perna. E a estética consegue ajudar a melhorar essa flacidez, a devolver colágeno, devolver elastina, para que aquela pele possa ter uma aparência também mais saudável. Uhum. Então, participar desse processo de emagrecimento do nosso paciente é muito bacana, porque a gente consegue ajudar tanto na parte de criar gatilhos para que ele emagreça cada vez mais, né? Quanto melhorar na qualidade daquela pele, como ele vai emagrecendo e vai ficando. Pra ajudar aquela coisinha Sim, que sobra, né? sim. Flacidez. Foi o que eu falei da questão da cirurgia plástica. Nem tudo é somente o procedimento cirúrgico. Às vezes eu consigo melhorar essa qualidade sem precisar levar esse paciente para um procedimento cirúrgico. Legal. A gente consegue. Roberta, fala para nós assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda têm um determinado preconceito em relação à estética, que eu acredito que não é pequeno esse público, né? Tem bastante pessoas que vê resultados negativos de outras pessoas, né? Ou pelo excesso, ou por tardia a cuidar e daí quer fazer tudo de uma vez, né? Sim. Eu trago um exemplo aqui, tá? Não quero falar que foi bom, que foi ruim, não quero nem criticar o profissional, mas teve um ator, né? Já um senhorzinho, o Estênio Garcia, ele nunca fez um procedimento estético. E depois de, sei lá, acho que ele tinha mais de 70, daí foi fazer, ficou lá Quase 90. quase 90 anos, se eu não né? me engano. Então, gente, ele tá feliz, foi importante para ele, né, e tal, ele se sentiu bem. Mas, assim, acredito que talvez foi o excesso ou o inchaço que todo mundo viu que criou aquele susto, aquele medo, né? E aí acaba criando barreira para outras pessoas fazerem, né? Exatamente. O que você falou agora foi muito perfeito, porque para ele aquilo foi muito legal. Uhum, Ele se olhou no espelho e se amou uhum, daquele jeito, e é exatamente isso que importa. Só que se tivesse sido mais gradativo, talvez não assustasse tanto e não criasse tanta polêmica em volta daquilo. As pessoas julgam muito, né, Cristiano? Então, as pessoas têm mania de achar que elas podem apontar dedos para aquilo que não compete a elas. uhum, Né? Não compete nem a mim como profissional criticar como ele tá, e não me compete como pessoa ir lá e falar se ele tá feio ou se ele tá bonito, uhum. tá? Claro que a minha opinião, ela importa para mim mesmo, Exato. né? Eu posso olhar e falar assim, eu não quero isso para mim, ou eu quero isso para mim, Uhum, tá?
Então, uma coisa que a gente percebe é que isso afasta muitas pessoas porque as pessoas se assustam. E é aquela diferença muito radical. Quando a gente fala de estética, a gente fala que existe estética para todo tipo de público. Existe estética para o público que quer o radical, como foi o caso desse ator que você falou, e existe o público que não quer de jeito nenhum. Se o profissional ele sabe respeitar isso, esse momento do paciente, como ele quer a aparência dele, se ele escuta bem aquilo que o paciente fala para ele, ele consegue entender se é para ser um tratamento que vem gradativamente fazendo um resultado muito satisfatório ou se ele precisa de um tratamento que seja meio que um tratamento de choque para que aquela pessoa goste da aparência que ela está vendo, tá? Então, o que eu falo para as pessoas? Primeiro, se identifique com um profissional. Não existe nada melhor do que você achar um profissional que fale a língua que você quer. Que fale da forma como você acredita, da forma como você acha que é bonito, que é bacana. Não tem problema algum naqueles profissionais que gostam também do mais, né? Mas que público é esse que esse profissional está trazendo? É um público que também gosta do mais. Você tem um público ali que é aquele público que gosta do natural, aquele público que gosta do menos e aquele público que gosta do mais. E você precisa achar um profissional que seja de acordo com esse perfil. Quando você acha esse profissional, você pode confiar que o trabalho que ele vai fazer é um trabalho que vai te satisfazer. Porque você teve ali uma conexão com a imagem que aquele profissional te passa, com a confiança que aquele profissional te passa, com o conhecimento que ele tem e com o que ele vai fazer realmente no seu rosto ou no seu corpo, tá? Então, não tenham medo de procurar a estética. Não tenham medo de se submeter a procedimentos estéticos, porque procedimento estético ele vai por vários caminhos diferentes. Só achem realmente alguém que você fale assim, nossa, essa pessoa fala a minha língua. Essa profissional vai me entender e vai ter empatia pelo meu problema. Né? Porque eu acho que empatia fala muito sobre isso. E eu penso também que a estética não é nada do que os outros falam. O que os outros falam é só a opinião deles, o né? que os outros falam. Exatamente. Eu acho que você tem que estar bem com você. Se você quer, faça. Faça, Né? exatamente. Tem um colega que fez implante capilar outro dia, falou, Cristiano, você tem que fazer também, você vai se sentir melhor e tal. Eu achei tão legal, porque foi a alegria dele transbordando e ele querendo falar, cara, faz porque vai ser legal. Mas, assim, era o momento dele. Ainda não é o seu. Não era o meu. Né? Exatamente, ainda não é o seu. Uhum. E que legal que os homens agora se permitem isso. Exato. Porque até um tempo atrás, usar prótese capilar ou fazer um transplante capilar era motivo de vergonha. Sim. Porque todo mundo já tinha me visto careca, né? Todo mundo já tinha visto a minha calvície. Como é que de um dia para o outro eu vou aparecer com cabelo? Sim. Eu penso que tal... porque não é peruca, né? Então, daí a galera já fica com menos receio. Mas antigamente era motivo de chacota, né? Quem usava uma peruca, uma prótese, né? Exatamente. É porque o que a gente tinha antes era aquela coisa muito artificial. E o artificial, ele serve para tudo na estética. O que se torna muito artificial acaba não sendo belo. Então, quando eu olho para uma coisa que é muito artificial, eu me assusto. Aquela imagem, aquele primeiro momento da imagem, ela assusta. Então, por isso que muitas vezes as pessoas tinham um preconceito muito grande com a peruca em si. Hoje em dia, quando a gente fala do transplante capilar ou da prótese capilar, ela vai exatamente de acordo com a realidade daquela pessoa. Então, não assusta. Pelo contrário, faz com que a pessoa se sinta cada vez mais bonita. É isso que eu falo do que é natural. Sim. Não, eu admiro muito o teu trabalho, Roberto, justamente porque vai de encontro com o que a pessoa quer e precisa, né? Você consegue trazer ela, colocar o pezinho no chão e falar, não, olha, acho que isso aqui vai ser o melhor. Claro, a pessoa também, ela entra no consenso de que aquilo é bom para ela, dentro daquele momento. E outro dia, a Roberta deu uma apresentação lá, apresentou para nós o trabalho dela dentro da nossa equipe de Beni. E realmente é fantástico, gente. Se você quiser saber mais, quiser conhecer a Roberta, qual que é as tuas redes sociais, Roberta? @RobertaBoyd, BOYD, porque o Boyd às vezes é um pouco difícil das pessoas conhecerem, né?
Então, @RobertaBoyd. E, além disso, ali no meu Instagram, tem um link também no meu WhatsApp. Então, se quiser mandar mensagem, independente, gente, de se tornar meu paciente ou não, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa do tipo, às vezes está em outra cidade, eu não posso atender, não tem problema, manda uma mensagem lá que eu te respondo, te ajudo da melhor forma possível. Maravilha. Qual que é o teu WhatsApp, Roberta? Aqui de Foz é 45 999 507508. Perfeito. Esse é o número que eu consigo atender assim, de uma forma mais rápida. Fala diretamente comigo. Então, ali, quem está atendendo, quem está por trás sou eu. Tem momentos que eu estou dando aula, né? Então, às vezes eu não consigo atender tão rápido assim, mas fala diretamente comigo. E você tem alguns cursos também, né? Você ministra alguns cursos fora de sala de aula, né? Sim. Eu tenho uma empresa de eventos da estética, né? Que se chama Roberta Boyd Estética Científica. E aí, dentro dessa empresa, a gente ministra cursos, tanto meus mesmo, quanto de outros profissionais que venham de fora de outras cidades para cá. E aí, é mais voltado para o público profissional, né? Para o público da área da saúde estética. E são temas bem variados, desde do peeling químico, que foi o curso desse final de semana agora, até pós-operatório, até microagulhamento, enfim, são vários procedimentos que a gente consegue fazer, até gestão, porque a maioria dos profissionais da área da saúde tem muita dificuldade em gestão, né? Então, até cursos de gestão a gente consegue ministrar. E, gente, assim, não se esqueçam nunca, a beleza, ela é subjetiva. O que é bonito para mim não é bonito para você e vice-versa. Então, cada um tem o seu lado belo, incrível, maravilhoso. Então, respeite esse lado e foquem em se sentir maravilhosos para vocês mesmos. No máximo para aquela pessoa que está do seu lado, né? Não se importando muito com o que os outros vão achar. A opinião dos outros é o que o Cris falou, é dos outros, né? Então, você tem que se sentir bem com você mesmo. E é isso que eu busco fazer. Que legal, ó. Parabéns, Roberta. Foi uma honra ter essa aula de estética aqui com você. Eu que agradeço, meu primeiro podcast. Agradeço muito. Foi muito tranquilo bater um papo de um assunto que eu não domino nada, gente, né? Nem bonita eu sou. Vou cuidar do Cristiano pra ele nunca mais falar isso. Pra ele parar com essa história eu sabia que ela ia falar isso. Não tem isso. Eu me acho linda, maravilhosa. Eu me olho no espelho e falo assim, nossa, aquilo ali... Podem ter outras pessoas que vão olhar e vão falar, não tá tão bonito assim. Mas nesse momento, eu sei toda a minha história por trás da beleza que eu aparento hoje. Então, nesse momento, é o que eu acho que, pra mim, é o perfeito. Sim. Tem coisas pra melhorar? Óbvio que tem, sempre vai ter. Como tudo na vida. Como tudo na vida. Mas eu preciso me respeitar acima de tudo. Então, é isso que eu faço. Roberta, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, de verdade. As portas da RP Comunicação, os microfones do Givercast, que vai estar sempre aberto para você, para vir falar mais sobre estética. Foi uma honra. Para motivar as pessoas a se amar mais, se cuidar mais, né? Indiferente de procedimento ou não. Sim, né? E quebrar essa barreira, né? Da estética com o público em si. Exatamente. E deixo aqui as palavras da própria Roberta, né? O que os outros falam e pensam sobre sua beleza é só o que os outros falam e pensam. Então, você é muito mais do que qualquer coisa, né? Primeiro, né? Antes de qualquer viés religioso, você é imagem e semelhança do Criador. E ele é lindo, né? Exatamente. Então, você também é. Eu também sou. Exatamente isso. Mas se tiver uma olheira ali te incomodando... Tira. A Roberta tá aqui para isso. Tira que a Roberta tá ali para ajudar, né? Roberta, a gente tem um patrocinador aqui, o Chopp Providência, da Basque Distribuidora. Não sei se você toma cerveja, mas eles mandaram aqui um presente para você, uma cerveja artesanal IPA, para você aproveitar lá, tomar com o marido, né? Ó, adorei, eu bebo sim. Viu não bebo muito, mas de vez em quando uma cervejinha faz uma grande diferença num dia de cansaço, né? Naquele dia de estresse que você chega em casa e fala assim, eu só queria uma cerveja. Geladinha, né? E vamos de IPA. Tá certo. Então, um presente aí da Basque para você. Muito obrigada. Pessoal do Chopp Providência de Foz do Iguaçu. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, por acompanhar a gente aqui nesse mais um episódio do Giverscast. Não esquece, lá nas redes sociais, esse episódio aqui vai ter vários recortes para você aproveitar e conferir. Tem vários outros recortes de
de episódios anteriores lá. E também, gente, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque aí você dá aquela força, aquela moral aqui pro canal. Compartilha também esse vídeo aí com o maior número de pessoas que você sabe que precisa se amar mais. Não é verdade, Roberta? Isso aí. Né? Vamos lá, vamos cuidar das pessoas de dentro para fora. Exatamente. Roberta, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço de coração. E quem quiser me seguir, @Roberta Boyd. Tá lá o Instagram aberto ao público. E vamos olhar para os outros com mais carinho. Legal, então. Valeu, gente. Até mais.